Bom dia, meus amigos, canal Alex Denner, mais uma vez aqui, Palavra da Manhã. E o tema, meus amigos, é divórcio, um assunto extremamente delicado, né? Afinal de contas, em casamento de homem e mulher, não se mete a colher, meus amigos, é isso mesmo. Mas para nós que somos cristãos, pessoas que acreditam na Palavra de Deus, que temos como regra de fé a Palavra, né? Quando é permitido o divórcio pela Bíblia Sagrada? Em Mateus capítulo 5, verso 19, entretanto, Jesus ele apresenta a cláusula da exceção, afirmando que o divórcio ele é inválido, a não ser por causa de infidelidade. Então Jesus mostra que a aliança matrimonial ela pode ser quebrada pela infidelidade e que nesse caso o divórcio é autorizado, mas não é obrigatório, meus amigos. Pois bem, o divórcio ele é tão delicado que muitas vezes ele gera muitas dúvidas e controvérsias. Na palavra de Deus, a gente vai ver aqui nessa manhã diversas abordagens escriturísticas sobre algumas circunstâncias que apoiam o divórcio e outras que o condenam. Então nós vamos explorar algum desses assuntos aqui de uma forma escriturística, não do que eu penso e acho, mas segundo o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Malaquias também, no capítulo 2, verso 16: Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e aquele que cobre a sua roupa com violência, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais infiéis. Queridos, essa passagem deixa bem claro para nós que Deus não é a favor do divórcio e considera que o rompimento do mesmo, como casamento, é uma forma de infidelidade. No entanto, meus amigos, há outras passagens que permitem o divórcio em determinadas circunstâncias, né? Também em Mateus capítulo 19, verso 9, diz-nos que Jesus fala algo muito importante. Ele diz: E eu lhes digo que qualquer um que se divorciar de sua esposa, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Isso sugere que o divórcio ele é permitido em caso de adultério, mas apenas nessa situação, meus amigos. Outra situação também que nós vemos é Paulo tratando também do assunto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 15. Paulo escreve: Se o descrente se separar, que se separe. O irmão ou irmã não está escravizado em tais casos. Essa passagem indica que se um cônjuge se tornar incrédulo e quiser se separar, o outro cônjuge não deve impedir. Ou seja, meus amigos, nós vemos que a Bíblia ela não é tão clara quanto ao divórcio. Ou, melhor dizendo, perdão, meus amigos, a Bíblia ela mostra pela sua própria mensagem fiel, ela sugere que nós devemos evitar o divórcio sempre que possível. Esse é o contexto da Escritura. Devemos sempre evitar o divórcio, sempre que possível. E eu, como irmão em Cristo, quero declarar para você: lute pelo seu casamento, meus amigos. Lute pelo seu marido, pela sua esposa. Mantenha essa união. Busquem reconciliação. Busquem entendimento, compreensão. Busquem, sobretudo, o amor, né? Reconsiderando situações, perdoando situações e sempre evitem que cheguem ao divórcio. Por quê? Um casal que está enfrentando problemas conjugais, ele deve sim voltar-se a Deus. Comumente, a maioria dos divórcios, sejam de cristãos ou não cristãos, é por falta de buscar Deus, meus amigos. É por falta de apresentar a Deus a sua união com a sua esposa, com seu marido. Então deve-se colocar na mão de Deus o seu casamento, porque você fez uma aliança com aquela pessoa, de estar ao lado dela, de viver com ela. Não foi dito lá, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe, meus amigos. Então, evitem o divórcio. Coloque Cristo no seu casamento.
Peça a bênção de Deus para a sua esposa, para o seu marido, e juntos permitam-se a amar-se verdadeiramente, entranhavelmente, e sugerindo sempre a vocês mesmos, sempre sejam um bom marido, uma boa esposa, aconteça o que acontecer, nas crises, problemas, adversidades dessa vida que nós enfrentemos, nós devemos sempre estar unidos, eu junto à minha esposa junto a mim. Comumente nós vemos hoje um dos grandes embates de divórcio, principalmente nesse momento que estamos vivendo, é a parte financeira, né? Algumas pessoas, algumas mulheres se divorciam dos maridos, porque de repente na conjuntura social, o rapaz perdeu o emprego, e aí ele fica desempregado por um tempo, aquilo gera um incômodo nessa mulher, ela não entende aquele momento, e aí ela simplesmente separa, pede o divórcio por questões econômicas. Isso é um absurdo, meus amigos, isso é um absurdo. Queridos, nós temos que lutar pelo casamento, enfrentar as dificuldades juntos. Nós temos que entender que uma vez que casamos agora, não somos mais uma só pessoa, como diz a Bíblia, mas somos uma só carne. E devemos juntos, com a ajuda de Deus, prestem atenção, meus amigos, é um tema forte e atual, é um tema que requer nós termos muito cuidado e saber exatamente o que Deus está guiando aqui e nos mostrando a palavra. Porque nós temos que ter certeza, meus amigos, de buscar aconselhamento para divórcio com Deus. Primeira pessoa é Deus. Não é para perguntar para o seu pai, para sua mãe, mãe, eu vou largar do fulano. Não, minha filha, não é para você fazer isso. Vá falar com Deus, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou querendo me separar dele? Por que eu estou me querendo separar dela? Senhor, tem misericórdia, Pai, me dá uma palavra, me ajuda a resolver esse problema com a minha esposa, com o meu marido. Senhor, dá-nos uma solução. Senhor, envia o socorro. Busca Deus. Não, evita divórcio, irmão. Se possível, evita. À luz das Escrituras, as Escrituras nos mostrou aqui, pelas mensagens da palavra, nós devemos evitar o divórcio a todo tempo. Por quê? Isso não é agradável aos olhos de Deus, meus amigos. Então, que nessa manhã, você busque aconselhamento de Deus para você ter um casamento abençoado e jamais pensar em querer divorciar do seu marido ou da sua esposa. Até porque normalmente vocês já construíram, na maioria das vezes, já construíram uma família. Você, o seu marido e sua prole, ou seja, os seus filhos. E nesse momento, desse ciclo da vida, você entra com o divórcio, você arrebenta emocionalmente, psicologicamente até mesmo os seus filhos. Eles vão ficar confusos, eles vão ficar perturbados, eles não entendem, meus amigos, porque o divórcio não é bom, não é bem visto aos olhos de Deus e da sua palavra, meus amigos. Então, o meu conselho nessa manhã para você, resolva as questões antes de tomar uma decisão tão definitiva como essa, que é o divórcio. Então, coloque em Deus acima. Não coloque em pais, amigos. Quem são as pessoas? Você não casou com essas pessoas. Você casou com o seu marido, com a sua esposa. Você não casou com os pais dela, nem com os irmãos dela, muito menos com as pessoas que estão querendo dar palpite. Como eu disse lá no começo, irmão, casamento de homem e de uma mulher, nós não metemos a colher, meu amigo. São assuntos para eles juntos resolverem, e eu estou dando o conselho à luz das Escrituras para resolverem diante de Deus, porque assim vocês podem evitar essa decisão que pode completamente desestruturar e, em alguns casos, até arruinar a sua família. Então, meus amigos, se o divórcio se tornar uma coisa inevitável, é importante fazê-lo também da maneira digna e respeitosa, sem causar danos desnecessários às pessoas envolvidas. Exatamente isso, meus amigos. Infelizmente, algumas pessoas se divorciam, mal se divorciou ali pelo corpo, porque tem a questão de separação de corpos, né? E depois a definitiva para aqueles que casaram diante de um cartório, já levam logo o problema, meus amigos. Já levam logo a questões de bens materiais, né? Em alguns casos, alguns cônjuges não aceitam ali o divórcio, a separação, e já tomam atitudes de até matar o seu próprio cônjuge. Veja como o assunto é delicado, um assunto forte, um assunto bem extremamente espiritual, meus amigos.
Então, que nós possamos entender isso, que o divórcio seja sempre que possível, nós temos que evitá-lo. É importante buscar aconselhamento, mas eu não aconselho vocês, meus amigos, a buscar conselho em nenhum homem comedor de arroz e feijão igual vocês e eu, mas busquemos aconselhamento em Deus, no Senhor, para que assim nós venhamos tomar atitudes que venham sim ser verdadeiramente guiadas e direcionadas por Deus. E nós com certeza evitaremos divórcio e seremos extremamente abençoados, meus amigos. Eu tenho algo aqui para finalizar. O que Paulo está querendo dizer, né, e está falando sobre o divórcio? Primeiramente, o Paulo ele está ordenando que a mulher não se separe do seu marido, né? E se houver a separação, que haja uma luta para reconciliação, para lutar por esse casamento, como eu disse lá anteriormente. E segunda coisa, meus amigos, Paulo permite o divórcio aqui em casamentos mistos, né, no contexto aqui cristão, apenas quando o incrédulo deseja o rompimento, ou seja, pessoas cristãs casando com pessoas ímpias, né? Nesse contexto que Paulo está querendo dizer que ele concede até o rompimento do matrimônio. Então que nessa manhã eu e você venhamos evitar sempre, mas sempre que possível, ainda mais se já constituímos família, um divórcio, para que a gente não venha enfrentar problemas futuros e desestruturar emocionalmente, psicologicamente nossos filhos. Que tenhamos uma vida abundante, cheia de Deus, da graça de Deus no nosso casamento, e que o amor de Deus cubra todas as iniquidades, todas as transgressões e até erros e pecados que nós cometemos diante do nosso cônjuge, e que recebamos agora nessa manhã o perdão de Deus e o amor de Deus, para que nós venhamos a cada dia amar o nosso cônjuge até o fim dessa vida. Que Deus abençoe você nessa manhã